maio de 1957, a pequena e pacata cidade de Lincoln, no estado de Nebraska, foi completamente aterrorizada por Charles Starkweather, um jovem de 19 anos que, acompanhado de sua namorada Carol Ann, de 14 anos, espalhou o terror e se tornou o maior spree killer da história dos Estados Unidos, matando 11 pessoas no período de dezembro de 1957 a janeiro de 1985. Só para esclarecer, spree killers são serial killers que matam mais de 2 pessoas em um curto período de tempo. Antes do vídeo começar, gostaria de te pedir, se você está gostando do conteúdo do canal e quer deixar o seu apoio, deixe seu like e recomende o canal, assim você realmente ajuda bastante. Charles Starkweather nasceu em Lincoln, Nebraska, Estados Unidos, no dia 24 de novembro de 1938. E era o terceiro filho entre 7 crianças. Seus pais eram Guy e Ellen Starkweather. Eles eram uma família da chamada classe trabalhadora. Guy, o pai, era um carpinteiro que não tinha emprego fixo. Então era sua mãe, Helen, que praticamente sustentava a família na maioria das vezes. Apesar de ser considerada uma família de classe baixa, eles sempre tiveram condições de providenciar uma boa condição de vida para as crianças. Charles viveu uma infância normal e não há nenhuma informação de que ele teria sofrido algum abuso ou maltratos. Mas quando ele entrou na escola, já no primeiro dia ele começou a sofrer bullying. Devido às suas pernas que eram tortas, ele tinha uma condição que se chama joelho varo. Ele também tinha dificuldade de aprendizado, então seus colegas sempre o chamavam de estúpido, idiota, aquelas brincadeiras de sempre. Mas com o passar do tempo as coisas foram mudando. Ele começou a arrumar brigas e bater em seus colegas, mesmo sendo relativamente baixo, menor do que eles. Então logo as outras crianças passaram a temê-lo e também respeitá-lo. Ele também começou a ser influenciado pelo ator James Dean e começou a se vestir exatamente igual a ele. Charles abandonou o colegial e começou a trabalhar como motorista de um caminhão coletor de lixo. Foi nessa mesma época que ele conheceu Carolyn Fulgate Ann, uma menina que estava começando o colegial. Eles foram apresentados pela irmã de Carol, que estava namorando o amigo de Charles. Charles e Carol se tornaram inseparáveis e, segundo informações, ela teria se impressionado com a fama de bad boy que ele tinha. Na noite do dia 30 de novembro de 1957, Charles entrou em uma loja de conveniência chamada Crest para comprar um presente de Natal para Carol. Ele escolheu um bichinho de pelúcia, mas ele não tinha dinheiro suficiente para pagar. Então ele pediu para o atendente, que se chamava Robert Covert, deixar ele comprar fiado, pagar depois, mas Robert negou. Então Charles ficou muito irritado e ele voltou na loja 2 vezes durante a madrugada, com o pretexto de comprar cigarros e também chicletes. Ele resolveu cobrir a cabeça com uma bandana e entrou mais uma vez na loja, mas dessa vez apontando uma espingarda para Robert. Ele roubou $100 do caixa e ordenou que Robert entrasse em seu carro. Ele então o levou para uma zona rural da cidade e o executou com um tiro na cabeça. Robert tinha apenas 21 anos e sua esposa estava grávida. Depois do crime, Charles jogou a arma em um rio e mudou a aparência de seu carro para despistar a polícia. Vários suspeitos foram interrogados pela polícia, mas Charles não estava entre eles. Ele não sentiu remorso, pelo contrário, foi neste dia que ele descobriu que ele poderia estar no controle e decidir o destino das pessoas. Então, no dia 21 de janeiro de 1958, Charles entrou na casa de sua namorada Carol, onde ela vivia com sua mãe, Velda Bartlett, e seu pai adotivo, Marion Bartlett, e também sua irmãzinha de 2 anos, que se chamava Betty Jean. A família de Carol não aceitava o relacionamento dos dois, e isso teria causado uma imensa discussão. Então, Charlie, muito furioso com a situação, executou o Sr. Marion com um tiro na cabeça. Logo depois, ele executou Velda, a mãe de Carol, e por último, eliminou a bebê com facadas. Ele enrolou o corpo de Marion e levou para fora.
Ele então colocou a bebê dentro de uma caixa de papelão e a deixou em cima da tampa do vaso sanitário. O corpo da mãe também foi levado para fora e deixado dentro do galinheiro da casa. A parte mais chocante de tudo isso é que Charlie e Carol ficaram na casa da família por 6 dias depois do crime, enquanto os corpos estavam lá espalhados por todo lado. Durante esses 6 dias, a família teria recebido algumas visitas de amigos e parentes, mas a Carol colocou um bilhete na porta dizendo que eles não poderiam receber visitas porque estavam doentes, com resfriado. Mas depois de 6 dias, a família começou a ficar desconfiada, então a avó de Carol foi até a casa mais uma vez. A Carol não deixou ela entrar, então ela ameaçou de ir até a polícia. Foi aí então que Charlie e Carol fizeram as malas, entraram no carro e decidiram fugir. Os corpos então foram descobertos em uma segunda-feira à noite pela polícia. O crime chocou a pequena cidade de Lincoln e os noticiários de todo o país divulgaram o ocorrido. Como eu disse antes, Lincoln era uma cidade pacata e 3 pessoas da mesma família serem assassinadas, isso não era comum naquela cidade. Mas infelizmente os crimes de Charlie e Carol estavam só começando. No dia 27 de janeiro de 1958, os dois estavam dirigindo pela zona rural da cidade e resolveram entrar em uma fazenda. Era uma propriedade de August Maia, um fazendeiro de 70 anos. Ele era um colega de pescaria do pai de Charlie, conhecido da família. Quando estavam chegando perto da casa da fazenda, o carro de Charlie atolou na lama. Eles então abandonaram o carro e continuaram caminhando até a porta. Assim que o August abriu a porta, Charlie o executou a queima-roupa com um tiro na cabeça. Eles então levaram o corpo dele até um barracão e entraram na casa em busca de dinheiro, roupas e também armas. Segundo investigadores, eles ainda tomaram um lanche, comeram alguma coisa e depois fugiram caminhando como se nada tivesse acontecido. Lembrando que o carro deles estava atolado, então eles decidiram caminhar e já estava anoitecendo. Então quando eles estavam andando pela County Road, um carro se aproximou para oferecer ajuda. No carro estavam Bob Jensen, de 17 anos, e sua namorada, Carrie Lee King, de 16 anos. Eles aceitaram a ajuda e entraram no carro. E assim que entraram, o Charlie apontou a arma para Bob e o forçou a dirigir até um abrigo subterrâneo para tempestades que estava abandonado. Foi lá que o casal foi executado. Bob levou 6 tiros na cabeça, enquanto Carol foi encontrada seminua com um tiro na cabeça. E o mais bizarro de tudo isso, a área genital de Carol tinha sofrido várias perfurações que seriam de facadas. Os investigadores acreditavam que as facadas teriam sido dadas por Carol. Eles achavam que Bob tinha sim atirado nela e Carol teria finalizado com muito ódio, esfaqueando sua área genital. Então o casal fugiu e começou a dirigir em direção a Washington, mas depois de 3 horas de viagem, eles decidiram retornar para Lincoln. E já no dia 28 de janeiro, somente um dia após executar as 3 últimas vítimas, Charlie e Carol entraram por volta das 8h30 da manhã numa mansão chamada Country Wealth Club, que também ficava em Lincoln. Então eles fizeram Clara Ward e Lillian Finkel de reféns. Elas eram ocupantes da casa. Clara morava lá e Lillian trabalhava para eles. Depois eles as levaram para um dos quartos. Clara foi brutalmente esfaqueada no chão, enquanto Lillian foi morta também a facadas na cama. As duas estavam amarradas e também teriam sofrido alguma forma de abuso sexual. O marido de Clara, que se chamava Lowell Ward, também foi morto com um tiro na cabeça assim que voltou do seu trabalho e entrou na casa. O crime chocou a cidade de Lincoln e região e o pânico se espalhou. Noticiários do país todo divulgaram que o casal de serial killers que já tinha matado 10 pessoas estavam à solta. Então uma caçada humana começou. As ruas da cidade estavam sendo vigiadas por agentes da Guarda Nacional por 24 horas. A polícia sabia que o casal estaria por perto, mas não tinha nenhuma pista. Charles e Carol então roubaram o carro da família Ward, que era um carro Packard de cor preta. Eles então novamente partiram em direção a Washington para tentar escapar. No dia seguinte, eles cruzaram a fronteira com o estado de Wyoming e entraram em uma cidadezinha chamada Douglas. A cidade era pequena e com medo de serem reconhecidos, eles então decidiram trocar de carro. Eles estacionaram o carro e eles viram que tinha um carro parado em frente, o carro que eles estavam. Dentro deste carro tinha um homem dormindo.
O nome dele era Merrill Collison. Ele era um representante comercial, ele tinha parado lá para dar um cochilo. Então, o Charlie bateu no vidro do carro, ele acordou. Assim que ele acordou, Charlie baleou ele. Ele foi executado com 9 tiros. Charlie então entrou no carro para tentar levar o carro, mas não conseguiu baixar o freio de mão. Enquanto isso, outro homem que estava passando achou que Charlie estava com problemas no carro. Ele não viu que tinha um cara morto lá dentro. Então ele ofereceu ajuda. Então Charlie apontou a arma para este homem e disse: se você não conseguir baixar este freio de mão agora, eu te mato. Mas este homem, um geologista de 29 anos chamado Joe Sprinkle, reagiu e ele conseguiu tomar a arma de Charlie. Neste momento, um policial estava se aproximando e a Carol, a namorada de Charlie, começou a gritar pedindo ajuda para o policial, alegando que Charlie a tinha sequestrado. A Carol também disse para o policial que Charlie era o assassino que eles estavam procurando. Mas enquanto isso, o policial se distraiu. Charlie correu para o carro que ele estava antes e fugiu. Uma perseguição em alta velocidade se iniciou e vários tiros foram disparados contra o carro de Charlie. Um deles acabou entrando pelo vidro traseiro e atingiu uma das orelhas de Charlie. Então ele estava sangrando, ele entrou em pânico e, sem saber a gravidade do ferimento, ele decidiu parar o carro e se rendeu, sem nenhuma resistência. A Carol, apesar de alegar que tinha sido sequestrada por Charlie, também foi levada em custódia e os dois foram acusados de homicídio doloso. O casal, que matou 11 pessoas em 10 dias, foi então levado de volta para o estado de Nebraska para serem julgados. O Charlie alegava no julgamento que ele tinha matado as 11 pessoas em legítima defesa. Inicialmente ele também confessou que sequestrou Carol e ela não tinha participado dos crimes, mas depois ele acabou mudando a versão. E disse que sim, ela ajudou a matar algumas pessoas e ela mesma teria ajudado a matar a sua irmãzinha pequena de 2 anos. Por outro lado, a defesa de Carol mantinha a versão de que ela tinha sido sequestrada e forçada a acompanhar Charlie. Ela disse que não sabia que a família dela estava morta e que Charlie teria dito que tinha colocado eles em um cativeiro e os mataria se ela não o acompanhasse nestes crimes. Depois de 2 meses de julgamento, os dois foram declarados culpados. Charlie, então, com 19 anos, foi condenado à morte e Carol, com 15 anos, foi condenada à prisão perpétua. Segundo informações, Carol não demonstrou nenhuma reação durante o julgamento e teria chorado somente quando recebeu sua sentença final. O Charlie foi executado por cadeira elétrica na prisão estadual de Lincoln no dia 25 de junho de 1959. Ele abriu mão de dizer suas últimas palavras, mas deixou uma carta para seu pai que dizia: pai, eu não estou arrependido do que fiz, porque foi a primeira vez que eu e Carol realmente nos divertimos. Ele foi enterrado no cemitério de Wyuka junto com 5 de suas vítimas, incluindo os donos da mansão que ele executou, que eram o casal Ward. A Carol acabou saindo em liberdade condicional em 1976, depois de ter cumprido 17 anos e meio de prisão. Ela acabou se mudando para uma cidade chamada Lansing, no estado de Michigan. Ela trabalhou como zeladora e também como técnica em medicina, até se aposentar. Em 2007, ela se casou com um homem chamado Frederick Clare, e os dois estavam morando em Ohio. Mas no dia 5 de agosto de 2013, os dois se envolveram em um grave acidente automobilístico. Frederick faleceu na hora e Carol ficou gravemente ferida. Ela acabou se recuperando e agora, aos 78 anos, continua vivendo no Michigan. Até hoje, Carol mantém a versão de que ela é inocente e ela foi mais uma vítima de Charlie Starkweather. E você, o que você acha? Você acha que essa menina realmente foi sequestrada? Ou ela também era uma sociopata, psicopata, uma narcisista que também participou diretamente dos crimes? Me conta nos comentários o que você acha. Bom, gente, por hoje é só, fico por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado por ficar até o fim. Te vejo no próximo vídeo.